Oi, gente, bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo. Que esse dia de hoje seja repleto de muita graça, de muita autoridade, unção e ousadia da parte do Senhor na sua vida. Um feliz domingo, um ótimo início de semana, nessa manhã tão maravilhosa, né? Um fundo musical maravilhoso aí, ao som dos pássaros. Nós vamos de devocional hoje. Colossenses, o capítulo é o primeiro, o verso 9, diz assim: Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Este versículo que a gente acabou de ler é um trecho da carta de Paulo aos irmãos de Colossos. Paulo ele estava preso em Roma quando ele escreveu essa carta, mas ele ouviu falar das maravilhas que o Senhor estava fazendo na vida dos irmãos. Como a graça de Deus tinha invadido os corações dele, a forma que eles estavam, né? E aqui, nessa passagem, eu achei muito interessante, porque ele escreve que Epáfras, ele era amado e conservador. Eu achei isso muito lindo, do ministério que Cristo tinha confiado a Paulo, e ele chegar ali e continuar direcionando os irmãos a Cristo. E Paulo muito contente com os irmãos colossenses, e ele ali ouviu falar, né, como aqueles irmãos cresciam. E ele escreve uma carta aos irmãos, mesmo na prisão. Aí ele diz assim que está contente, que está alegre. E ele diz que não cessava de orar e pedir que aqueles irmãos, eles fossem cheios do conhecimento da sua vontade. Que vontade, que conhecimento? Do conhecimento da vontade de Deus, né? Devemos orar uns pelos outros, ainda que a gente não conheça, porque muitas vezes o Senhor nos levanta como intercessores de vidas, de pessoas até mesmo que a gente nunca viu ou que a gente não conhece. E muitas vezes nós estamos presos em algumas situações que nos leva a lembrar de alguém, de algum irmão, de alguma pessoa, de alguns missionários, de alguns líderes, né? E que nós venhamos estar orando por eles, porque o preço que eles pagam é muito grande, né? Só quem já teve no lugar desses, né, sabe o peso da responsabilidade que é. Então, que nós venhamos orar como Paulo. Muitas vezes a gente quer fazer uma oração e não sabemos como orar. Quando a gente não saber como orar, que a gente venha seguir essa oração modelo que Paulo fez aos irmãos de Colossos, que nós venhamos orar para que o Senhor dê conhecimento da vontade dele na vida daquela pessoa, que o Senhor possa dirigir, que o Senhor possa direcionar, que aquela pessoa ela possa ter conhecimento do que o Senhor quer que ela faça, que ela exerça, que ela execute,
E assim seremos, enquanto nós estamos orando por alguém, o Senhor vai nos agraciando, vai nos moldando, vai nos limpando, vai tirando as nossas incertezas, os nossos porquês, as nossas inseguranças, né? Muitas vezes nós estamos em uma situação que parece que não vamos sair dela. Aí você diz, eu já não sei mais o que orar, eu já não sei mais o que fazer. Ore por alguém. Porque enquanto você ora, Deus trabalha pela vida daquele que você está intercedendo e na sua também, né? E aí que o Senhor, você ora para que o Senhor faça a vontade dele, para que o Senhor encha a pessoa do conhecimento da vontade dele, para que o Senhor dê sabedoria para a pessoa lidar com aquela situação e para que o Senhor dê inteligência espiritual, tá? Porque não engana-se quem acha que só existe inteligência social. E não. A inteligência espiritual, onde o Senhor nos dá inteligência para lidar com certos assuntos, com certas situações. Falando de orar por alguém, um certo dia, eu vou abrir um parêntese aqui para um testemunho verídico que eu vivi. Um certo dia eu estava no culto, eu estava orando. Eu estava de joelho, era um culto de oração, estava na igreja, né? Como já falei. E de repente, eu fui transportada. Eu vi que eu estava na igreja, orando, estava no culto de oração. De repente eu fui levada e eu fui transportada a um lugar. Eu não sei exatamente que lugar. Isso eu vivi na real. Eu estava orando e fui transportada a um lugar onde tinha um pastor missionário. Parecia ser uma aldeia. E ali, de repente, esse pastor, eu chegava, era à noite, estava chovendo. E ele orava e tinha alguém ameaçando ele de morte com uma lança. E essa pessoa ameaçava ele e dizia, ore, ore para que ele ressuscite. Era alguém que estava entre a vida e a morte, estava mais para a morte do que para a vida. E esse pastor foi pego para orar por aquela pessoa. A vida dela dependia de que aquela pessoa voltasse a viver. E eu estava no culto, eu estava de joelho, eu estava orando e fui transportada em espírito para esse lugar. E quando eu cheguei lá, eu cheguei na porta daquela tenda, eu não sei como é que chama, mas o telhado era de palha, era feito as paredes de barro e madeira, o chão era chão de terra batida, e ali de repente ele orava e dizia, Senhor, eu não sei mais como orar, me ajude, Jesus, e se for do teu querer, nos leve. E ali ele já estava sem força e sem palavras para orar. E eu fui transportada naquele momento para aquele lugar. Eu estendi as mãos assim e disse, Senhor, ouve a oração do teu servo. Senhor, se é do teu querer, traz esse moço de volta, Jesus. Dá livramento para o teu filho, que ele está aqui, Senhor, por amor ao Senhor, por amor à tua obra. E ali, de repente, eu vi quando aquele moço fez assim, ó, voltou à vida, respirou. Quando ele respirou, a pessoa que estava com a lança na mão soltou a lança e disse ao pastor que ele podia ir embora, que ele estava livre. E ali eu fui transportada de volta para onde eu estava, ali na igreja. E foi algo muito sobrenatural que eu sobrevivi, que eu vi. Alguém sobreviveu a uma saída, tanto o pastor como o que estava doente. E eu creio que ali foi plantado algo, né? Foi plantado algo no coração daquele que viu o Senhor operar através da vida daquele pastor.
Então deixe que Deus opere na vida de alguém através de você. Ore continuamente pelos irmãos missionários, ore continuamente por aquele que persegue, dê orientação, né? E aí eu vou dizer para você que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Não se preocupe, a sua oração ela vai ser ouvida, tem endereço certo, o trono da graça. Deus, ele ouvirá a sua oração e, por certo, responderá, tá? Esse foi o nosso devocional de hoje. Deus em Cristo continue te abençoando, te alcançando e te dando graça. Nessa hora eu vou orar por você, para que o Senhor, ele faça com você igual Paulo orou para os irmãos de Colossos, tá? Senhor meu Deus, nesta manhã de domingo, Jesus, eu oro a Ti pelos meus irmãos. Senhor, os que irão assistir, os que não vão assistir esse áudio, esse vídeo. Espírito Santo, visite a cada um, encha o Senhor do conhecimento da Tua vontade. Jesus, encha-os de sabedoria, da inteligência espiritual, Pai, para cada pessoa, Senhor, que vai assistir esse vídeo. Pai, visite os missionários que estão no campo das missões, levando a Tua palavra através do louvor, da intercessão, Senhor, que estão levando a Tua palavra, meu Senhor, como mensageiros e embaixadores do Senhor. Espírito Santo de Deus, abençoe a nossa semana, abençoe a nossa família, abençoe a família dos nossos ouvintes, meu Pai. Visite também a irmã Adriana, Jesus, e o seu filho Josué, a sua filhinha que está chegando, o esposo dela, a visitando, Senhor, a cada inscrito, meu Senhor, deste canal. Derrama, Senhor, da tua bênção e da tua graça. Eu te oro, Jesus, te agradecendo pela vida de cada um deles e peço ao Senhor que os tenha na palma das suas mãos. Fica conosco, Jesus. Fica conosco e fica com o teu povo em nome de Jesus. Amém. Um ótimo domingo. Deus abençoe. Um cheiro grande no seu coração e Deus abençoe, tá?